Se só pudéssemos escolher uma figura do Sport Lisboa e Benfica, a mais importante da história, quem seria? Talvez Eusébio, o melhor jogador português de sempre. José Águas, capitão do Benfica, bicampeão europeu. Borges Coutinho, presidente que mais títulos venceu. Ferreira Bugalho, o homem do estádio. Coluna, atleta que por mais vezes capitaneou o Benfica. Otto Glória, que revolucionou o futebol do clube. Bela Gutmann, que o conduziu à fama mundial. Todos estes nomes e muitos outros foram fundamentais para que o Sport Lisboa e Benfica fosse o que é hoje, a maior associação desportiva do mundo. Mas houve um homem sem o qual o Benfica pura e simplesmente não existiria. A história desse homem começou há mais de 125 anos, numa casa humilde, num país pobre, num mundo onde o futebol ainda dava os primeiros passos. A história desse homem confunde-se com a do Sport Lisboa e Benfica. Esse homem é Cosme Damião. 11 de junho de 1885. É madrugada. Numa viela pobre do Lumiar morre Cosme Damião, um carroceiro de 32 anos vítima de pneumonia. Deixa viúva Rosa Maria Marques e órfãos 6 filhos pequenos. Sem sustento próprio e na mais extrema pobreza, Rosa entrega Júlio, o filho mais velho, aos cuidados da Real Casa Pia de Lisboa. Por mais inesperado que pareça, a história do Sport Lisboa e Benfica começa aqui. O Cosme Damião foi uma pessoa que pertencia às classes mais desfavorecidas de Portugal. Nasce em 1885, no Lumiar, filho de uma senhora chamada Rosa e de um senhor também chamado Cosme Damião, Júlio Cosme Damião. Tinha 5 irmãos, sendo ele, ao que parece, o mais velho. Não há muitas fontes sobre isto, mas tudo indica que ele era o mais velho. E aos 32 anos o pai de Cosme Damião morre de pneumonia e Cosme Damião tinha na altura 9 anos. Sendo o mais velho, tendo a mãe 6 filhos para criar, logo a mãe se apressa a escrever para a Casa Pia de Lisboa, de forma a que esta instituição, que cuidava dos mais necessitados, pudesse amparar a família Damião e que cuidasse do filho mais velho do Cosme Damião. O que é que a senhora Rosa faz? Vai escrever uma carta para o pároco do Lumiar para que o pároco atestasse de facto a pobreza e as grandes dificuldades que a família de Cosme Damião tinha. O avô Cosme ficou órfão muito pequeno e sei que a mãe dele pediu à Casa Pia para tomar conta dos 2 filhos. A 30 de abril de 1896, Júlio Cosme Damião, uma criança de 10 anos, pobre e analfabeta como grande parte do país, dá entrada na Casa Pia, nessa época a funcionar no Mosteiro dos Jerónimos. A imponência do edifício podia induzir em erro. Lá dentro viviam centenas de órfãos, crianças e jovens que as famílias não tiveram como sustentar. Entre dormitórios, cantinas e salas de aula, Cosme Damião aprende a ler e a escrever. Tem uma educação religiosa e desportiva. Acima de tudo, aprende um sólido código moral, os valores da disciplina e da solidariedade e apaixona-se por um novo desporto, o futebol. Empreendedor, em 1901 forma a sua própria equipa e no ano seguinte completa a escolaridade obrigatória. Os 6 anos que passa na Casa Pia não seriam um mero episódio na vida de Cosme Damião. Iam marcar indelevelmente o seu destino. A entrada dele na Casa Pia vai modificar não só a sua vida, mas também vai influir profundamente não só na história do Benfica, como na história do futebol português. Porque a Casa Pia de Lisboa foi a primeira instituição em Portugal a cultivar de forma sistemática e consistente o desporto. O primeiro ginásio em Portugal, inclusive, foi da Casa Pia, ainda data de 1830 e tais. Ou seja, numa altura em que o desporto e a atividade física em Portugal era perfeitamente desconhecida, a Casa Pia, na década de 30 do século XIX, já tinha algumas máquinas de educação física e alguns programas educativos e pedagógicos de educação física. E será essa preocupação que a Casa Pia teve com o desporto e tem, mas que teve com o desporto, que vai desenvolver no seu seio, vai influir bastante nos seus alunos. E Cosme Damião vai beneficiar profundamente dessa preocupação que a Casa Pia tinha para com o desporto. Os casapianos no final do século XIX, em particular a partir de 1893,
começaram a dar muita importância à componente esportiva, não só a ginástica, mas também o futebol. A ginástica, digamos que era um desporto individual e procurava-se também formar os jovens casapianos, dando-lhes, integrando-os no espírito de uma modalidade como é o futebol, que é coletiva, entre ajuda. O Cosme Damião, então, é fundador. Logo, há uma carta dele muito interessante, dirigida ao diretor dele e de outros, a pedirem precisamente a autorização para uma subscrição para se fazer um clube. Um clubezinho, para um grupo. Naquela altura eram os grupos, para jogar o futebol. E então, o interessante é que logo a formação dos grupos vai precisamente marcar a vida o início do Cosme Damião. E portanto é aí que o Cosme Damião organiza a sua primeira equipa de futebol, isto miúdo, pai de 15 ou 16 anos, e é também na sequência da sua saída da Casa Pia, quando já fez, enfim, o ensino básico, que sai e quer formar uma instituição que possa dar continuidade aos valores ali aprendidos. Em 1903, Cosme Damião funda com alguns antigos companheiros como Januário Barreto ou Francisco dos Santos a Associação do Bem, uma instituição que visa perpetuar os valores aprendidos na Casa Pia. Ali perto e pela mesma altura, os irmãos Rosa Rodrigues, também conhecidos por Catatau, criam com Henrique Costa, Manuel Gorlade e outros o Belém Futebol Club. Depois de alguns jogos entre as duas equipas, nasce a ideia. Iam juntar esforços num só emblema. Os casapianos, à medida que vão saindo, vão formando também clubes no outro lado. Mas pretende-se criar um associativismo casapiano. A partir daí, começou-se a fazer, então, há um aprofundamento deste sistema associativo do casapiano. E, com efeito, cria-se uma associação do bem. Aqui em 1903 foi formado no escritório do Dr. Januário Barreto, que era médico ilustre e que também tinha feito parte dessas equipas escolares da Casa Pia, a partir de 1893, e formaram uma associação, que era a Associação do Bem, que procurava juntar os casapianos ao domingo, na cerca atrás dos Jerónimos, onde é agora o planetário, e era aí que eles se juntavam para treinar, encontrarem-se e treinar o futebol. E foram esses, ou parte desses casapianos, que depois se juntaram a um grupo do Belém Futebol Clube, que não eram casapianos, eram miúdos que viviam ali no bairro do Belém, que viam futebol nas terras do desembargador. É essa união, essa junção dos dois grupos de improvisados, que não haviam clubes formados, formalizados, que deram origem depois ao Sport Lisboa, que esteve também na base do Sport Lisboa e Benfica. Em 1903 vai-se fundar a Associação do Bem. O que é a Associação do Bem? A Associação do Bem foi uma iniciativa de alguns alunos e ex-alunos da Casa Pia, na qual estava enquadrado também Cosme Damião, mas não só. António do Couto também lá estava, Januário Barreto, etc. De forma a propagandear os ideais desportivos e culturais da Casa Pia. Não era apenas um clube de futebol, aliás, o futebol provavelmente nem seria a principal preocupação desta coletividade, mas era uma coletividade cultural, onde também desenvolvia peças de teatro e outras atividades culturais e desportivas. A Associação do Bem dos alunos da Casa Pia dedicava-se a orientar os alunos menos protegidos da sorte, a arranjar emprego, a fazer teatro, portanto era mais solidariedade. Mas faltava-lhes qualquer coisa ali, que era para eles jogarem. O futebol já era o bichinho que eles jogavam sempre lá, então foi pelo futebol que conseguiram. Houve esse interesse dos alunos da Casa Pia de começarem a jogar futebol, e em Belém, ao pé da Casa Pia, e com o pessoal de Belém, onde tivemos o Félix Bermudes e outros indivíduos de grande gabarito que começaram a aparecer em Belém. Cosme Damião foi o homem mais importante do primeiro quarto de século de vida do Benfica. Mas essa preponderância não foi algo que lhe tenha caído nos braços desde o dia 1. Foi conquistado ao longo dos anos. A 28 de fevereiro de 1904, quando é assinada a ata da fundação do Sport Lisboa,
Cosme é apenas um dos 24 homens que se juntam em nome de um sonho que, então, não podiam prever até onde os iria levar. José Rosa Rodrigues é quem fica com o cargo de presidente. Daniel Brito, com o de secretário. Manuel Gorlade, com o de tesoureiro. Gorlade é, de resto, a figura-chave dos primeiros tempos. Terá sido dele a ideia de juntar o Belém Futebol Clube à Associação do Bem. É ele quem empresta o seu local de trabalho, a Farmácia Franco, para a assinatura da ata. É ainda ele quem vai pôr dinheiro no clube e treinar a equipa nos primeiros 4 anos. Quanto aos desenhos de emblema e equipamento, são mérito sobretudo de José da Cruz Viegas. A Cosme Damião terá cabido a missão de redigir a ata, talvez por ter a caligrafia mais bonita, mas curiosamente, por modéstia ou simples esquecimento, não inscreveu o seu próprio nome na lista de fundadores. Ele partiu de um grupo de amigos que se juntaram para jogar, como eles tinham interesse em derrotar a equipa do CIF, né? Dos Pinto Bastos. E então, como eles tinham interesse em ganhar, o que é que eles pensaram? Aquela malta de Belém, só com a malta da Casa Pia que podemos ganhar. Porque o pessoal da Casa Pia vinha ali passear para Belém. Na Farmácia Franco, os alunos mais velhos, como a Farmácia Franco era do antigo aluno, do Conde do Restelo, Francisco Soares Franco, que se chamava, Pedro Soares Franco, que se chamava, eles reuniam-se naquela farmácia e criaram amizade. Ali Belém era uma quinta também, era dos arredores de Lisboa, tanto que havia a Câmara de Belém. Eles pensaram formar um grupo, e então começaram por treinar nos areais de Belém, junto ao velódromo de Belém, os primeiros jogos junto à praia de Belém, no velódromo. Sensivelmente hoje é o Centro Cultural de Belém, um bocadinho mais acima, era para aí assim. O Sport Lisboa nasce num período em que Belém estava impregnado de futebol, estava a começar a ficar impregnado de futebol. O futebol começava a ser uma coisa começava a ser cada vez mais usual em Belém. Os irmãos Catatau jogavam muitas vezes no pátio da Farmácia Franco. Se não me engano, eram 4 irmãos. Houve 3 deles chegaram a ser figuras importantes do futebol, mas eles eram 4. Jogavam mais o Daniel Santos Brito. 4, 5 pessoas jogavam no pátio da Farmácia Franco, isso sabe-se. E a ideia que eu tenho é que quando o Sport Lisboa começa a tornar uma coisa mais séria, com mais elementos, começam a ser mais os jogadores do Sport Lisboa, o pátio começava a ser um espaço curto e do pátio começaram a ficar para fora. E o Cosme Damião, por modéstia, não quis armar coisa. E então nem o nome dele lá estava. Mas é da letra dele a ata de fundação do Sport Lisboa. O Cosme não assina o João Mário Barreto, não assina o professor Silvestre Silva, que eu já disse. Houve mais casapenos, aqueles casapenos mais, por modéstia, eles já estavam a um nível superior. O Cosme já trabalhava, parece que na Casa de Palmela. Ele tinha o curso comercial da Casa Pia, o curso comercial na Casa Pia na altura, mas quase era um curso de Direito, não sei, mas era um nível superior. O professor Silvestre Silva chegou a subdiretor da Casa Pia, era um professor com livros publicados e tudo. O João Mário Barreto, médico, casado com a primeira mulher que votou em Portugal, com a doutora Carolina Beatriz Ângelo. Portanto, eles, por modéstia, até para os outros poderem trabalhar. Assim, nós fomos fundadores para os outros poderem trabalhar. Creio que foi isso que aconteceu. A democracia é outra dessas marcas de água do Benfica que está desde a origem e em grande medida em Cosme Damião. Nós podemos vê-lo eventualmente antes ou no momento simultâneo, que é a própria fundação do clube. Em 1904, a partir desse momento, todas as decisões do Benfica são tomadas pelos 24 fundadores. Vamos notar isto, que é, por 24 fundadores nós estamos a dizer tudo. Eles jogam futebol, eles treinam, eles gerem os dinheiros, eles tomam as grandes decisões, não é? Tudo é decidido em Assembleia Geral entre esses 24. Essa origem casapiana do Benfica dá ao Benfica uma fortíssima carga popular e, mais do que isso, uma fortíssima sensibilidade social e política, que era incontestável em todos esses fundadores. O Sport Lisboa manda fazer as camisolas na alfaiataria do lado. Contrai um empréstimo para comprar uma bola em segunda mão e começa a treinar em terrenos públicos por volta das 6 da manhã. Cosme Damião consegue, entretanto, o primeiro emprego, mas será um emprego para a vida, na administração da Casa de Palmela. Tem então 18 anos. É um dos elementos mais jovens do Sport Lisboa e é colocado a jogar na segunda categoria. A sua hora ainda não tinha chegado.
mas estava para breve. O Cosme Damião até 1907, aliás, ele em 1907, ele em 1904 devia ter 18 anos, se não me engano. Era mais novo do que muitos desses fundadores da Sport Lisboa. E até 1907, como digo, Cosme Damião tem uma importância residual. A partir de 1907, sim, Cosme Damião Cosme Damião, Félix Bermudas, Marcelino Bragança, mas sobretudo Cosme Damião e Félix Bermudas serão o coração, e Manuel Gordado também. Nessa altura, Manuel Gordado também. Mas falando em Cosme Damião, é ele que, por exemplo, tem a ideia de fazer a ligação do Sport Lisboa com o Sport Benfica. O Sport Lisboa torna-se depressa o clube mais popular. O povo identifica-se com a origem humilde dos atletas, gosta da forma combativa como jogam, das camisolas garridas, das vitórias que vão somando. Em 1906-1907, no primeiro campeonato regional de Lisboa, acontece a proeza. O Sport Lisboa, composto exclusivamente por portugueses, vence os ingleses do Carcavelos. Lisboa começava a acreditar. Também nós poderíamos ter uma palavra a dizer no futebol. Lisboa tem já mais de 30 clubes, mas é o Sport Lisboa quem reúne cada vez mais adeptos e jogadores. Continua a recrutar na Casa Pia e tem atletas para formar 4 equipas. A marcha parece imparável, mas subitamente tudo pode estar à beira do fim. Em 1907, o Sport Lisboa era já unanimemente considerado pela imprensa e pela sociedade como o grande clube português, o único clube português que conseguia fazer frente a frente ao Carcavelos. Era o clube mais pujante e mais simpático, mais acarinhado pela sociedade portuguesa, tão só porque tinha ganho, é o primeiro clube português oficialmente a ganhar ao Carcavelos. Agora, essa equipa do Sport Lisboa foi tenaz, quando ganhou e bem esse jogo. Essa vitória com o Carcavelos Clube em 1907 foi muito importante, porque deu logo uma grande popularidade ao Sport Lisboa. O Benfica, o glorioso, passou a ser o glorioso, o gloriosíssimo, como se dizia na época, e foi muito importante, porque tornou-se um clube muito popular e começou a arrastar multidões. Logo no jogo seguinte foram logo mais de 3.000 pessoas, nunca ninguém tinha visto, nunca tantas pessoas tinham estado juntas para ver futebol. Em 1907, 8 jogadores da primeira categoria do Sport Lisboa trocam o clube pelo recém-criado Sporting. Ao contrário do modesto emblema da águia, os leões não precisam de jogar em terrenos públicos, nem de tomar banho num poço no fim do jogo. Têm balneários, campo próprio, dinheiro. Entre os 8 que debandam, contam-se José da Cruz Viegas e os irmãos Rosa Rodrigues, figuras nucleares dos encarnados. Em paralelo, Francisco dos Santos tinha rumado ao Lásio de Roma, tornando-se o primeiro português de sempre a jogar no estrangeiro. O guarda-redes Mora foi para a Argentina, Fortunato Levi para Cabo Verde. O Sport Lisboa perde os seus melhores atletas, parte dos fundadores e dirigentes, e ninguém acredita que sequer se inscreva no regional de 1907-1908. O mais certo é que fecha a porta após 3 anos de uma aventura tão bonita como breve. É nesse momento que emerge definitivamente Cosme Damião. Perante a crise de 1907, em que o Benfica, em que o Sport Lisboa se vê sem campo, sem dinheiro e agora sem jogadores, o Sport Lisboa tinha a melhor equipa de Lisboa, quiçá a melhor equipa de Portugal. De um momento para o outro, vê-se sem os sem os 11 jogadores da primeira categoria, porque estes 8 saem para o Sporting e há outros 3 que saem. Há um que vai para Cabo Verde, o Moura, que era considerado o melhor guarda-redes português, também sai, por outros motivos, mas o Benfica de um momento para o outro vê sem os 11 jogadores base da sua equipa. A questão da falta de balneários para os jogadores. E também, convenhamos, havia ali já uns jogadores um bocado evoluídos, até socialmente. Por exemplo, o arquiteto António do Couto já era uma figura de artista. E, não tendo isso, claro que vieram ter com eles o Conde de Alvalade e convidaram-nos para ir para o Campo Grande e para constituírem o Sporting Clube Portugal. E é claro que parece-me que até houve pagamento nos prémios, etc. É claro, foram.
O Cosme Damião é aqui o homem que de facto faz essa, se não seria o fundador fundamental para o pleonasmo na primeira hora do Benfica, é de facto quem o refunda e quem realmente há uma espécie de segundo nascimento do Benfica nesse momento. O Benfica estaria perfeitamente às portas da morte. Quer dizer, a primeira coisa que toda a gente acredita é que o Benfica vai fechar, como dezenas de outros clubes abriam e fechavam à velocidade da luz nesses anos, não é? E nós hoje vamos ver os registros para trás e há o Império, não sei, há uma quantidade de clubes que nunca mais deixaram de existir, absolutamente. Portanto, vai começar um regional de Lisboa logo a seguir, o segundo regional de Lisboa, se não me falha a memória, e ninguém conta sequer com a presença do Benfica. O Benfica, ou melhor, o Sport de Lisboa é inscrito à última hora porque o Cosme Damião, juntamente com o Marcolino e com o Félix Bermúdez, decidem que não. O Benfica vai apresentar-se, vai inscrever as segundas categorias como primeira equipa e vai de lá para onde der, não é? Em conjunto com Félix Bermúdez e Marcolino Bragança, Cosme decide que a história não poderia ficar por ali. Promovem os jogadores da segunda categoria, onde eles próprios se incluem, à equipa principal e inscrevem-se em cima da hora no campeonato. No ano seguinte, para fazer face aos problemas estruturais, o Sport Lisboa junta-se ao Sport Benfica. O Lisboa dá a equipa, o símbolo, o emblema, o equipamento e até a direção. O Sport Benfica entra com o ciclismo e, acima de tudo, com um campo, a Quinta da Feteira. O Sport Lisboa ganha mais um nome, Benfica, e quem lidera o processo é Cosme Damião, sócio de ambas as coletividades, que começava a revelar uma visão e uma capacidade de liderança invulgares num jovem de 22 anos. Então chega-se à decisão de ou o Sport Lisboa arranja no campo, ou então estamos tramados. Seria um pouco isto. E aí Cosme Damião será decisivo. Ele, como desportista eclético, era fundador, era sócio do Sport Lisboa e sócio do Sport Benfica, e será através desta relação que o Cosme Damião tinha com as duas coletividades que se pensa pela primeira vez numa fusão. Nos momentos talvez mais tensos, mais dramáticos, lá está o Cosme Damião a impulsionar também até as subscrições para salvar, de certo modo, o Sport Lisboa. E é ele que vai ter com o grupo de Benfica, porque o grupo Sport Benfica tinha campo, mas não tinha, mas dedicava-se ao ciclismo. O Cosme Damião apercebe-se de que em Benfica há um grupo ao grupo de Sport Benfica que não tem jogadores, mas tem campo. E através de várias negociações consegue o acordo para a fusão dos dois clubes. O Cosme Damião, que também tinha para lá amigos em Benfica, vai ter com eles e propõe a fusão do coisa. Lá encontram-se e resolvem esse problema. O Grupo Sport de Benfica tinha a sede na Avenida Gomes Pereira e dispunha de um grande campo livre atrás. E o Benfica passou a ter essas instalações onde se chegaram a fazer provas e campeonatos e também fazia futebol, onde pela primeira vez, aí por volta de 1917, fizeram os primeiros jogos noturnos de futebol. E foi aí que o Benfica começou a desenvolver as várias modalidades. Nos anos seguintes, Félix Bermúdez deixa de jogar e Manuel Gorlate afasta-se do clube. Cosme Damião torna-se o eixo em torno do qual gira todo o Sport Lisboa e Benfica. Em campo, é o médio-centro e capitão. Fora, é treinador de todas as equipas do clube. Não sendo um jogador extraordinário, é um estudioso do futebol. Um exemplo implacável de entrega, com boa técnica, capacidade física e visão de jogo. Acima de tudo, é um líder que se impõe pela personalidade e autoridade naturais. As fotos de conjunto não enganam. Aquele homem alto, com a particularidade enigmática de surgir quase sempre de cascol branco ao pescoço, é a alma do Sport Lisboa e Benfica. Cosme Damião, a partir de 1908, será o grande homem, o grande capitão, o homem que comandava o Sport Lisboa e Benfica. Isso é claro, a partir de 1908, 8, 9, é ele que se torna o capitão da equipa. Félix Bermúdez, até pela sua idade, do ponto de vista desportivo, vai-se começar a afastar, vai-se começar a dedicar a outros esportes, como o tiro, a esgrima, entre outros.
e Félix Bermudas vai se concentrar mais na parte administrativa, chega a ser presidente inclusivamente, e Cosme Damião fará aquilo que sempre fez de melhor, que é ser homem da ação, ser um homem que se mexia para fazer tudo. Cosme Damião, eu tinha uma ideia do Benfica, que era um Benfica sempre vencedor, ou pelo menos sempre a lutar pela vitória. Portanto, não interessava nada a não ser a vitória. Os empates não interessavam, as derrotas muito menos, como é evidente, mas era sempre pela vitória. E mesmo que ela não fosse conseguida, tinha que se fazer tudo para que ela fosse possível. Em 1910, o Benfica sagra-se pela primeira vez campeão de Lisboa, pondo fim à hegemonia do Carcavelos. As 4 categorias chegam a conseguir o feito de serem todas campeãs no mesmo ano. Em paralelo, Cosme Damião descobre talentos como Artur José Pereira ou Álvaro Gaspar. Traz novas modalidades, abre sedes em diferentes zonas de Lisboa e delegações em diferentes regiões do país. Organiza excursões, eventos desportivos e os primeiros jogos internacionais. Aquele jovem humilde, órfão de pai, criado na Casa Pia, não queria simplesmente criar um clube. Queria que esse clube fosse o maior de todos. Também alguém que está constantemente à procura de novos jogadores para o Benfica, de grandes craques, e ele traz aquele que vai ser um dos seus melhores amigos, Álvaro Gaspar, e outro que vai ser um dos seus maiores amigos / inimigos, que é Artur José Pereira, e que é a primeira grande estrela do futebol português, primeiro grande artista, não é? Primeiro 10, embora não houvesse camisolas 10. E traz o Artur José Pereira, que de facto é o jogador mais acarinhado da multidão, porque é a grande vedeta, mas também é o mais indisciplinado. O Artur José Pereira achava que não precisava de treinar. Não precisava de treinar como a quantidade de vezes que os outros treinavam. Ele tinha lá a vida dele e tal, treinava aí antes do jogo e estava tudo bem. E obviamente o Cosme Damião não aceitava isso. Cosme Damião não foi apenas figura central do Benfica, mas de toda a história do futebol português. Em 1909, alinha numa seleção de portugueses que vence uma de ingleses por 4-1, naquele que é considerado o maior feito do futebol nacional até então. Em 1910, é um dos fundadores da Associação de Futebol de Lisboa, o mais antigo organismo dirigente do futebol português. No mesmo ano, é um dos 5 jogadores convidados pelo Sporting a alinhar pelos Leões, num jogo em Espanha diante do Elva. Cosme contribui para a vitória por 4-0. E explica assim a razão de ser desta surpreendente fotografia onde surge com a camisola do eterno rival. Acima de tudo, Cosme Damião ama o futebol, ama o desporto, ama Portugal. Em 1910, há um clube espanhol, o Elva, que convida o Sporting a que fosse lá jogar, ou seja, fazer um encontro internacional, que na altura ainda eram raros, mas começavam a estar cada vez mais em voga. O Sporting Clube Portugal, muito curiosamente, apercebendo-se das suas fragilidades enquanto equipa de futebol, percebe que se for fortalecida por outros elementos de outros clubes, de outros elementos mais valiosos de outros clubes, poderá fazer uma prestação muito mais positiva e poderá representar muito melhor o país, porque a preocupação nessa altura era essa, íamos lá jogar fora mais do que ser o Sporting ou o Benfica, ou mais tarde o Porto, era Portugal que estava lá representado. E o Sporting, consciente dessa preocupação, vai convidar, se não me engano, 6, 7 ou 8 jogadores de outros clubes para alinhar pelo Sporting Clube Portugal. E entre eles não poderia deixar de estar Artur José Pereira e Cosme Damião. E o Cosme Damião aceita e lá vai jogar a titular do Sporting, e o Sporting dá uma coça imensa no Elva, vence com a maior facilidade. E depois ele pousa lá para a fotografia com o seu mesmo ar distinto junto dos outros. Portanto, é muito engraçado. E só o poderia fazer também sabendo que a malta não se ia virar toda a ele, não é? Portanto, isto mostra que havia já uma compreensão global, ou melhor, que havia nesse momento uma compreensão global de facto do que era o mais importante aqui. Era o futebol português, era a pátria, não era outra coisa. E Cosme Damião, ao aceitar, vai também demonstrar que ele era, acima de tudo, um desportista. Vai demonstrar também que não tinha havido qualquer azedume no episódio de 1907. E pela primeira vez na história, muito provavelmente, um jogador do Benfica vai vestir uma camisola do Sporting. Um acontecimento de 1913 revela de forma cabal o estatuto que Cosme Damião tinha adquirido no futebol nacional. Uma seleção de jogadores de Lisboa é convidada para uma digressão pelo Brasil. Cosme é não só um dos eleitos, como é votado pelos companheiros capitão de equipa e escolhido pela Associação de Futebol de Lisboa como representante oficial da instituição. No Brasil, a comitiva é recebida com honras de Estado. Vence 2 jogos, empata 2
e perde 3. Alguns jornais elegem-no como o melhor jogador da digressão. No final, é a ele que cabe fazer o discurso oficial à maneira do embaixador. Neste momento em que vos falo, eu não represento unicamente o capitão ou o chefe de uma equipa portuguesa de Sport. Eu simbolizo, na minha pequena e apagada figura, a alma enérgica da minha pátria. Ainda em 1913, Cosme funda o Sport Lisboa, o primeiro jornal de um clube de Lisboa, mas o acontecimento do ano é outro. A inauguração do Campo de Sete Rios, um terreno conseguido por Cosme Damião e onde atletas e adeptos trabalham com as próprias mãos na construção de um recinto adequado à dimensão que o clube tinha já adquirido. O único jornal que se consegue manter em atividade durante este período é o jornal Sport Lisboa, que inicialmente era um boletim do Benfica e que, graças ao facto de ter entre a comunidade do Benfica muito consenso, aliás, o próprio Cosme Damião esteve ligado a esse jornal, em ter algum consenso e algum prestígio entre os futebolistas e os adeptos e as próprias pessoas que acompanhavam o desporto, foi o único jornal em Portugal que conseguiu aguentar em publicação durante o período da Primeira Guerra Mundial, 1914-18, e temos de pensar que a sociedade portuguesa, nessa época, estávamos com um índice de 70% de analfabetos em Portugal. Estávamos com uma sociedade extremamente rural, extremamente pobre, com grandes dificuldades do ponto de vista do dia-a-dia das pessoas, exatamente provocados pela guerra, e mesmo assim, o desporto, o futebol e os próprios jornais desportivos conseguiram se manter em atividade. Cosme Damião teve a preocupação sistemática de arranjar as melhores condições para o clube, nomeadamente um campo onde pudesse ser tratado, pudesse ter as marcações devidas, pudessem ter o sossego e a paz e a tranquilidade para estar ali a treinar sem que ninguém os incomodasse, e Cosme Damião tem essa preocupação ao longo da sua vida. E, de facto, passados uns anos, lá voltam outra vez os problemas do campo e são outra vez o senhorio, segundo se consta, pede quantias exorbitantes e lá terão eles outra vez que procurar outro espaço. Será Cosme Damião, mais uma vez, que vai descobrir um espaço em Sete Rios, um campo em Sete Rios, ou melhor, um espaço em Sete Rios onde se pudesse construir um campo. Isso demonstra muito bem aquilo que é o Benfica hoje. Hoje e durante a sua história, que é Cosme Damião vai encontrar um espaço, mas o que vai acontecer é que vai haver uma irmandade de todos os associados do Benfica que domingo após domingo, com grandes bacalhausadas e com grandes convívios, vão construir, vão arrancar as ervas daninhas, vão fazer todas as obras e todas as modificações num terreno baldio, porque era o que acontecia mesmo, era um terreno baldio que não tinha grandes condições, mas depois com muito esforço e muita determinação e muito convívio de muitas centenas de sócios que domingo após domingo ocorriam ao campo de Sete Rios, conseguiram construir um campo digno. Em 1916, aos 30 anos, arruma as chuteiras. Já tinha visto partir 2 amigos. Artur José Pereira, a estrela rebelde que Cosme tinha constantemente de pôr na ordem, tinha virado costas ao Benfica e assinado pelo Sporting. E Álvaro Gaspar tinha perdido aos 26 anos o combate com a doença que o perseguia há meses. Cansado, Cosme Damião dá lugar aos novos, como Cândido de Oliveira ou Ribeiro dos Reis, também eles antigos casa-pianos, mas mantém-se como treinador de todas as equipas. Até ali, tinha já feito do Benfica o maior clube nacional, mas o futuro continuava cheio de desafios. Não sabemos o que é que poderá ter provocado a decisão de sair. Eu gosto de pensar em 2 vias, uma mais literária, outra mais pragmática. A via literária é pensar que a morte do Álvaro Gaspar pode ter influenciado o fim da carreira do Cosme Damião. Essa amizade que os unia, o pedido que o Álvaro Gaspar faz antes de morrer ao Ribeiro dos Reis, pede ao Ribeiro dos Reis que abrace o Cosme Damião por ele, porque tinham sido os companheiros de muitas lutas. Esse funeral do Álvaro Gaspar, coberto com a bandeira do Benfica, etc. Acredito que isso tenha pesado e, portanto, é mais ou menos no final desse ano, é a seguir, meses depois da morte do Álvaro Gaspar, que ele se retira. Com este pormenor, não é? Que de facto, quando muitos anos depois o Cosme Damião escrever o seu livro sobre futebol, a fotografia de capa será o Álvaro Gaspar. Portanto, não há dúvida que era alguém importante para o Cosme Damião. A via pragmática é pensar que ele simplesmente percebeu que tinha que se dedicar, se queria. O Benfica era uma instituição cada vez maior e, portanto, mais difícil de gerir, e, portanto, se ele queria concentrar-se nisso, tinha que deixar de jogar. Apesar dos convites, nunca quis ser presidente. Preferia comandar diretamente o futebol. Em 1907, é eleito Bento Mantua, o homem que mais tempo estará à frente dos destinos do Benfica. Mas, na verdade, quem manda no clube durante aqueles 9 anos é o vice-presidente Cosme Damião. Tal como os presidentes anteriores,
Bento Mantua não contesta uma só palavra de Cosme, porque sabe de algo muito importante. Cosme Damião é o Benfica. No entanto, Cosme é um democrata. Leva todas as propostas à Assembleia Geral, mas os sócios aprovam-nas sempre. Confiam nele de olhos fechados. O Bento Mantua era muito amigo, ou pelo menos havia uma grande afinidade com o Cosme Damião. E digamos que esta dupla Cosme Damião-Bento Mantua funcionava muito bem, porque o Bento Mantua era o presidente e o Cosme Damião, muitas vezes, nem sempre, mas geralmente, portanto, a maior parte desses mandatos, era vice-presidente, ou seja, era quem superentendia o futebol, que era aquilo que o Cosme Damião queria fazer, era, digamos, que mandar no futebol, era ele a organizar o futebol. É ele que traz as primeiras equipas estrangeiras para virem jogar com o Benfica a Portugal, é ele que organiza as primeiras deslocações da equipa ao estrangeiro, é ele que motiva o resto da equipa para irem em excursão pelo país, que era para que o país os conhecesse, para que eles não fossem só uma equipa de Lisboa, não é? Portanto, eu acho que não há nenhuma... Não sei se algures da boca do próprio teremos essa informação, desse desejo, mas não há dúvida de tudo o que ele fez. Ele queria construir uma equipa imensa. Sem paralelo, de facto, em Portugal e com muito poucos paralelos no mundo, mesmo nesse tempo. O Cosme Damião foi um homem que nunca quis ser presidente, é curioso. Ter um homem de uma influência extraordinária nos princípios, nos primeiros anos, nas primeiras décadas da vida do clube, morreu em 48, salvo erro. O Cosme Damião nunca quis, mas nunca se afastou do clube e nunca renunciou a apoiar. E o Bento Mantua foi um dos elementos que de certo modo, ele promoveu. Mas ele, de facto, traz sempre todos os apontamentos, todas as propostas para a Assembleia Geral e quer sempre que sejam os sócios a decidir. E isso também é um caráter, de facto, visionário, quer dizer, não só democrata, mas de compreender que essa seria sempre a via de sobrevivência do clube. Nesses anos difíceis de guerra mundial, Cosme Damião desdobra-se em iniciativas. Abre novas secções, como o hóquei em patins ou o rugby, e dá um novo impulso ao atletismo. Como grande apaixonado pelo desporto, faz-se sócio da União Velocipédica. Pratica remo no Clube Naval, lançamento de peso e hóquei em campo. Enfrenta novo despejo, desta feita de 7 rios, e leva o clube de volta a Benfica. Agora, para um campo na Avenida Gomes Pereira. Aí, organiza o primeiro jogo noturno em Portugal, iluminando o recinto com 18 refletores de 1000 velas. Contudo, o maior desafio viria em 1923. O Benfica vai ficar outra vez sem casa. Agora, por expulsão do governo que quer ali fazer passar uma estrada que, na verdade, só será concluída 74 anos depois. Cosme Damião não é apanhado de surpresa. Há muito que sabe que o Benfica precisa de um espaço seu e há 2 anos que trabalha num sonho perigoso: a compra de um terreno nas Amoreiras. A casa de Palmela onde Cosme Damião trabalha é a proprietária do terreno. Cosme Damião trabalha dia e noite, convence a casa a vender e o clube a contrair um empréstimo gigantesco. Mais uma vez, todo o Benfica trabalha na obra, do dirigente ao mais humilde adepto, numa assombrosa demonstração de amor ao clube. Quando o recinto é inaugurado em dezembro de 1925, o Benfica gastou quase 1.500 contos, 7.500 euros. Tem uma dívida astronómica, mas os olhos da multidão brilham. Aquele é o melhor estádio do país. Alberga 15.000 pessoas, espaços para as diferentes modalidades e ainda não está concluído. 21 anos depois, Cosme tinha conseguido por fim dar uma casa ao seu filho predileto. O Estádio das Amoreiras acaba por ser, de facto, a grande espinha cravada na garganta da história de Cosme Damião, mas também a sua maior glória, isto é, de repente, por fim, ao fim de praticamente 20 anos, sim, ao fim de 20 anos de clube, o Benfica chegava a casa. Tinha um estádio próprio, e um estádio que enchia de orgulho as pessoas e já não precisava de andar a jogar em campos emprestados, em terrenos públicos, a mudar quando era forçado a mudar. Já ninguém poderia mandar o Benfica embora, digamos, portanto, isso seria fundamental para toda a história futura e, de resto, para construir como era projeto de Cosme Damião, e depois muitas coisas já ficaram pelo caminho, instalações em volta do campo de futebol para as outras modalidades, etc. Claro, contraindo de facto uma dívida gigante. O Bento Mantua está no Benfica e está na presença do Benfica entre 1917 e 1926. E é ele e Cosme Damião, ele enquanto presidente, Cosme Damião enquanto dirigente, que irão ter a responsabilidade
da passagem do Benfica para o Estádio das Amoreiras e para a grande construção, para a hércula obra de se construir um estádio do tamanho das Amoreiras que custou 1000 contos. É ele e Cosme Damião, ele na qualidade de presidente, que tem essa responsabilidade. A grande obra de Cosme Damião seria também o seu maior pesadelo. O clube andava afastado dos títulos na década de 20. Tinham nascido 2 novos rivais, o Belenenses e o Casa Pia Atlético Clube, ambos à custa de novas debandadas de jogadores do Benfica. O Atlético era um caso particularmente difícil. Cosme tinha-se oposto à criação do clube, pois considerava que o Benfica era já essa extensão desportiva da Casa Pia. Por outro lado, o jogo começava a tornar-se um negócio. Gerava receitas, os clubes pagavam aos jogadores, mas isso não cabia na cabeça de Cosme. Achava inconcebível ter de pagar a alguém para jogar no Benfica. No Benfica jogava-se por amor, pela honra, pelo privilégio. O dinheiro tinha sido investido nas Amoreiras, não na contratação de jogadores. E a Águia perdia inevitavelmente terreno para os rivais. O Benfica, nesse período, portanto, o Cosme Damião e muito também para a ação do Bento Mantua consegue um espaço nas Amoreiras onde construiu o estádio. Mas isso também tem um pouco a ver com o potencial desportivo ter diminuído, porque também já se justificava. Quando o Benfica perde os 3 campeonatos, o campeonato de 21, de 22 e de 23, começava-se a justificar que uma das causas do Benfica não ser campeão era que não tinha um estádio, não tinha um campo próprio onde pudesse desenvolver a sua atividade desportiva. Quer dizer, nós agora, à distância, percebemos que não era só isso, era também a política desportiva do Cosme Damião que já não estava adaptada ao facto de se ter fundado o Belenenses e o Casa Pia, que secaram as fontes de recrutamento do Benfica, mas na época não se pensava nisso, pensava-se que o Benfica acabava por atrair também, com a grandeza, como um clube tão grande que era, acabava por atrair jovens para praticar futebol em qualquer parte da cidade. Portanto, não era assim tão importante a Casa Pia e o Belém, mas era, e depois mostrou-se que era. Em 1926, Cosme Damião é contestado pela primeira vez. O seu amigo Ribeiro dos Reis lidera a lista rival que concorre às eleições. Reis exige que separe a obra nas Amoreiras, pague a dívida e invista em jogadores. Em suma, que o clube se adapte aos tempos modernos. No entanto, Ribeiro dos Reis tem tal admiração por Cosme Damião que o convida para encabeçar a lista. Isto é, Cosme seria candidato a vice-presidente pela lista de Bento Mantua e candidato a presidente pela de Ribeiro dos Reis. Não fazia qualquer sentido. Cosme não aceita o convite. As listas apresentam-se às urnas. O slogan de Ribeiro dos Reis diz: basta de irresponsáveis. O de Bento Mantua, um eloquente Cosme forever. É evidente que os adeptos do Benfica, ou uma parte dos adeptos do Benfica que queriam ganhar, achavam que o clube tinha direito a ganhar e devia voltar a ganhar. Fizeram uma lista, portanto o Cosme Damião concorre nas eleições de 1926, houve 2 listas e o Cosme Damião estava nas 2 listas. Numa como presidente, tendo vice-presidente do Ribeiro dos Reis, e na outra como vice-presidente, tendo como presidente Bento Mantua, portanto estava nas 2. Ganhou a lista em que ele era indicado para presidente e ele depois não aceitou, porque ele percebia perfeitamente que ele era colocado como presidente para não mandar no futebol, para ser do Ribeiro dos Reis, que tinha outra ideia de futebol, de organização do futebol. A lista de Cosme Damião perde nas eleições de 1926, uma lista que era liderada por Bento Mantua. Apesar disso, Ribeiro dos Reis, que era uma lista oposicionista e que era uma lista que tinha um ideal e uma filosofia completamente antagónica à linha de Bento Mantua e de Cosme Damião, mesmo assim Ribeiro dos Reis, reconhecendo a capacidade e a unanimidade que Cosme Damião reunia perante os associados, vai convidar Cosme Damião para ser presidente dessa lista. Pela primeira vez, Bento Mantua e, portanto, Cosme Damião são derrotados. Ribeiro dos Reis vence as eleições, mas mesmo assim volta a convidar Cosme, quer que ele seja o presidente. Cosme recusa mais uma vez. Aquele não é o seu Benfica, o seu futebol. Não percebe que o mundo mudou e retira-se. Tem 40 anos. Desde os 18 que vivia para o Benfica. Saía do emprego e ia para o clube. Chegava à casa a altas horas da noite. Agora, tudo isso chegava ao fim. Pela primeira vez, o Benfica ia caminhar sem a mão do pai.
Em 22 anos, Cosme Damião venceu 37 campeonatos regionais que fazem dele o treinador mais vitorioso da história encarnada. Como jogador, atuou em 168 partidas, 155 delas consecutivas, ninguém fez mais, e 160 na qualidade de capitão. Como treinador, dirigente e homem, deu tudo o resto ao Benfica, uma vida que não cabe em números. Nos anos seguintes, os convites para regressar nunca pararam, mas Cosme não voltaria a integrar uma direção encarnada. Ainda regressou de 1931 a 35 na qualidade de Presidente da Assembleia Geral, mas logo voltou a partir. A volta ainda é 2 vezes ou 3 eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que era um cargo que de resto lhe assentava muito bem, isto é, porque era estar ao lado dos sócios, não é? Era ser aí o primus inter pares, mas ser de facto sobretudo do lado dos sócios e portanto do amor e da dedicação ao clube e não propriamente dos organismos dirigentes. E há algumas fotografias de Cosme Damião em eventos do Benfica, em jantares, coisas que se passaram depois. Ainda lhe são concedidas algumas homenagens. Portanto, sem dúvida, quer dizer, ele continua a ser até ao fim, obviamente, benfiquista, não podia ser de outra forma. O sonho era fazer um clube onde todas as pessoas fossem iguais, onde todos pudessem fazer aquilo que gostavam, porque o avô Cosme foi jogador, foi treinador, foi selecionador, jogou várias coisas. Quando não havia estádios, jogavam na rua, e conseguir depois, com trabalho e com os amigos, fazer um clube que hoje tem milhares de pessoas, que toda a gente grita. Afastado do Benfica, nunca deixou o desporto. De 1928 a 32, tinha integrado o Comitê Olímpico Português. Em 1936, é eleito presidente do Casa Pia Atlético Clube, a equipa fundada pelo amigo Cândido de Oliveira e a cujo nascimento Cosme se tinha oposto. A verdade é que, passados todos aqueles anos, o Benfica estava diferente. Era cada vez mais profissional, cada vez maior, talvez demasiado. No Casa Pia, podia regressar ao velho ideal de prolongar a escola de homens onde tinha crescido. Em 1938, sai e vai ocupar o lugar onde ficará até morrer, presidente da Comissão Central de Árbitros. Apesar de todos os cargos, a vida de Cosme Damião tornou-se muito mais pacata depois de sair do Benfica. No final dos anos 30, já quarentão, arranja finalmente tempo para casar. A esposa, muitos anos mais jovem, chama-se Maria Luísa. Juntos têm uma filha, Maria de Lourdes. São elas e alguns amigos que o rodeiam quando morre em Sintra, a 12 de junho de 1947. Tinha 61 anos. A morte de Cosme Damião foi uma morte disparada, porque Cosme Damião já estava extremamente debilitado nos últimos anos da sua vida. Mas, sendo esperada, foi uma morte que acabou por mergulhar não só toda a família benfiquista, mas como todo o país, numa profunda mágoa. Cosme Damião era uma figura extremamente querida, não só no meio benfiquista, mas como no meio de todo o desporto nacional. Era uma figura extremamente consensual e conhecida de norte a sul do país, e a sua morte foi um pesar muito grande. Amputou o Benfica do seu pai, isso é claramente uma das coisas que a imprensa mais diz: morreu o pai do Benfica, e de facto Cosme Damião foi o pai, porque é ele que faz do Benfica o grande clube nacional, o clube mais popular, o clube com mais simpatizantes, o clube mais querido. É ele que tem essa função, é ele que inaugura, de certa forma, a meu ver, a mística benfiquista. Haverá poucas figuras no desporto português, na história do desporto português, tão importantes como o Cosme Damião. Foi alguém que viveu, de facto, absolutamente a sua vida para o desporto português. E com aqueles momentos, e mais do que ter vivido dado a sua vida pelo desporto português, está, de facto, nesses momentos fundacionais daquilo que é o desporto em Portugal. Desde os anos 20 que Cosme Damião era perseguido pela doença. Ainda treinava todas as categorias do Benfica, ainda era vice-presidente, ainda movia mundos e fundos para construir o Estádio das Amoreiras e já sofria em segredo. Ciclicamente era obrigado a internamentos hospitalares. Nos dias seguintes à sua morte, a notícia está na primeira página de todos os jornais. Tinha desaparecido uma das maiores figuras de sempre do desporto português.
Cosme Damião deixou-nos outro legado, bem mais discreto que o vibrante Sport Lisboa e Benfica. Um livro que publicou em 1925. Para a capa, escolheu uma fotografia do falecido amigo Álvaro Gaspar. Ao longe, em segundo plano, surge o próprio Cosme. Nesses apontamentos e recortes sobre Football Association, conta a história dos primeiros anos do futebol português e elabora um verdadeiro manual do treinador com todos os seus conhecimentos técnicos, táticos e humanos. Esse livro é fabuloso, é fantástico, porque é um livro que retrata e que demonstra que poucas pessoas, eu atrever-me a dizer que nenhuma pessoa em Portugal, até essa altura, deveria perceber tanto futebol como Cosme Damião. O menino que foi educado na Casa Pia, conseguir fazer tudo quanto ele fez, acho que é perfeitamente um exemplo de vida para qualquer um. Não viveu para ver o Benfica tornar-se 100% profissional e atuar com 11 jogadores estrangeiros, mas até Cosme Damião teria de aceitar que os tempos mudam e que se a sua equipa não os acompanhasse, teria ficado irremediavelmente para trás. O que Cosme também não viu, mas que o encheria de orgulho, foi o Benfica vencer a Taça Latina, a Taça dos Campeões, incontáveis troféus particulares e oficiais. Não viu nascer o primeiro Estádio da Luz nem o segundo. Não viu as defesas de Bento, os cortes de Humberto, os passes de Coluna, os golos de Eusébio. Não viu chorar Rui Costa. Não viu o Benfica ser eleito um dos 10 clubes mais importantes do século XX e tornar-se a maior associação desportiva do mundo. Cosme Damião não viu, mas de certeza que o sonhou. Hoje, Cosme Damião repousa num humilde jazigo no cemitério dos Prazeres. Já não tem descendência familiar direta, mas deixou uma das maiores heranças do mundo. Ele, que quase não soube o que era ter pai, criou uma família que nunca parou de crescer. Ao Sport Lisboa e Benfica, dedicou a maior parte da vida e, mesmo quando partiu, deixou-lhe uma educação à sua imagem e semelhança. Um clube popular, humilde e lutador, democrata e solidário, ambicioso, vencedor e movido por uma fé inabalável. Aquela que nunca desistiu quando tudo parecia perdido. Aquela que sonhou sempre mais e assim alcançou o que os outros diziam ser impossível. Este é Cosme Damião. Este é o Sport Lisboa e Benfica. Duas formas de dizer a mesma coisa. Amor ao futebol, ao desporto e à vitória.